Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí para mais um bate-papo noturno sobre transdutores no dia de hoje. Um abração para vocês que já estão por aí. Obrigado pela presença. Por aqui no Paraná estamos passando um dia de calor hoje, dia quase de verão. Com pé sem blusa, ó, tranquilo aqui. Mas está tudo preparado. Nosso conteúdo de hoje, o nosso bate-papo vai ser equipe infalível. Vou falar de vários testes que a gente faz com transdutores, tá? Além do TVA, além do que a gente já tem falado aí até agora, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, acomodem-se aí. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite. É isso aí, pessoal, final da tarde, final do dia. Acho que a maioria já entregou o que tinha que entregar, né? E vários carros, acertaram o que tinha que acertar. Tem uns que ainda estão enrolados por perto aí das ferramentas, mas já tem quem está em casa, mais tranquilo. Vamos lá. Para quem, por acaso, chegou aí, não esteve nos dias anteriores, a gente está uma semana inteira aí batendo papo sobre diagnóstico com transdutores, osciloscópio principalmente transdutores, diagnóstico avançado, que é muito magnífico, né? Hoje em dia, a galera está gostando pra caramba desse tipo de teste, e a gente, como faz isso há muitos anos, tem uma experiência bacana, né? Um know-how legal, estamos aí dividindo conhecimento com o pessoal e fazendo bate-papo, né? Diz um provérbio do cidadão aí, né, que é símbolo de desenvolvimento, né, compartilhar o que a gente sabe e perguntar o que não sabe. É isso que a gente procura fazer sempre, né? Então, compartilhar com vocês nossa experiência aí. Não tem nada do outro mundo, né? A gente só fala do que a gente vive durante muito tempo, né? A gente trabalha com diagnóstico avançado e é apenas isso que a gente compartilha com o pessoal. Boa noite, pessoal aí do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, um abração aí os mineiros, galera aí que sabe o que é um bom queijo, pessoal de Curitiba, bem-vindos, representantes do Paraná aqui também. Pessoal, me digam aí, o que vocês acharam de ontem, de antes de ontem? Gostaram do conteúdo que a gente passou? Vão me dizendo aí, para a gente fazer um bate-papo aí bem interativo. Eu separei aqui algumas questões, algumas perguntas que não deu tempo de responder ontem, eu vou começar respondendo elas hoje, né? Para não deixar para trás, para não deixar ninguém no vácuo aí, tá bom? Vamos tentar tirar dúvida de toda a galera. Bacana? Bem-vindos mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês aí. Me digam o que estão achando, né? O jeito que eu estou mostrando aqui a minha tela, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá legal para vocês verem? Reportem para mim como é que tá, né? Do outro lado da tela aí, tá bom? Às vezes a gente acha que está sendo bem claro e às vezes a pessoa tem dificuldade ou está muito rápido, né? Pouco zoom, alguma coisa assim. Aí a gente tem tempo de consertar, né? Usar outro meio de comunicar com vocês. É bacana demais, né? Hoje em dia a internet nos possibilita essa proximidade de um jeito dinâmico, né? Ao vivo, né? Imagina, tivemos aí com até mais de 2.000 pessoas na sala nos dias anteriores, então, imagina para juntar um bando de mecânicos desse em um salão, né? É complicado, né? Seria muito difícil, mas aqui, através dos meios digitais, a gente está junto aí, né? Então é bacana, mas de qualquer forma, tem que ser de uma maneira que a gente consiga comunicar legal, né? Mostrar para vocês e levar um entendimento daquilo que a gente
está se propondo a passar o pessoal, tá bom? O pessoal ali falou que gostaram, deu para entender, foi bacana, é isso aí. Tem uns amigos de Argentina, né, Uruguai, bem-vindo, nossos irmãos, obrigado pela presença, tendo oportunidade, compartilhe com os amigos de vocês, chamem para cá, tá, chamem para estar junto com nós aí, a gente está quase a semana toda, vamos estar até quinta-feira junto aqui, tá, estou preparando aqui um conteúdo bacana, vocês não têm noção, né? No último dia, na quinta, a gente vai passar para vocês. Uma coisa assim que a gente nunca fez, nunca compartilhamos com ninguém, vai ser uma surpresa, vocês vão gostar demais, tá? Então, estejam aqui com a gente no dia de amanhã. Todos os dias, de segunda até quarta, a gente está deixando um reprise, né? Que o pessoal revê, alguém que não teve tempo de acompanhar aqui ao vivo, a internet travou algum motivo, conseguir acompanhar o raciocínio, né? Mas na quinta-feira, como é o último dia, né, é o nosso encerramento com chave de ouro, então aí não vai ter reprise, tá? Quem perder na quinta, felizmente, não vai ter como rever. Então, eu peço para vocês que, se perderam, né, algum detalhe, voltem atrás, revejam as aulas, para conseguir acompanhar e estar com a gente aí hoje. Vamos estar ao vivo, né, mais uma hora e meia aqui junto com vocês. Agora está bem mais controlado, né? A gente já organizou aqui as questões, as perguntas. E no dia de amanhã, a gente, o que escapar de hoje, a gente fecha amanhã com chave de ouro e passa para vocês todos os detalhes, né? De como que usa transitor de compressão, essa magnífica ferramenta, e desde a instrumentação dela, até como que vocês fazem um diagnóstico rápido, preciso, né? E todas as aplicabilidades do transitor de compressão também. Então, a gente fala de sincronismo comum, individual e sincronismo completo. Aí eu explico para vocês com detalhes a diferença entre um e outro, né? Para não escapar nada de nós na hora de achar um problema aí, tá? Camigasto também, vou mostrar diagnósticos reais, né, comando torcido, né, problemas com tucho, com variador de fase, uma coisa que dá trabalho às vezes para a gente aí, com o transistor de compressão fica bem moleza trabalhar com ele, né, vazamentos também, vazamento de anéis, teste de substituição do escapamento, né, surdina para os nossos amigos do Rio Grande, o pessoal fala surdina lá, e por aí vai, né? Mais um pouco de cruzamento, reprisando as aulas anteriores para fazer um fechamento com chave de ouro, tá? Juntar todas as técnicas e deixar um conhecimento super bacana aí para todo mundo conseguir desenvolver junto, e eu garanto para vocês que dessa maratona, esse encontro que a gente está tendo aqui, né, desse treinamento, digamos, vocês sairão diferente, não será mais a mesma coisa, tá bom? E aí vou disponibilizar aqui uma lista, nanograma, e tem mais uma surpresa legal para quem nos acompanhar também. Bacana? Obrigado, pessoal, pela presença. Damos só uns minutinhos aqui para que todo mundo consiga acessar. A gente sabe como é que é a correria, nem todo mundo consegue estar aqui exatamente na hora que a gente entra ao vivo. Pessoal do Rio Grande do Sul entrando, Santa Maria, bacana, vários colegas, legal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos todos. Já eu vou responder já aqui, né, vou pegar aqui um conteúdo e já vou responder as perguntas, tá bom? O pessoal perguntou ali sobre ar falso, sobre a pista de trigger, as funções, né, ontem a gente falou dela, eu acho que para alguns ainda é novidade nessa ferramenta, a gente adaptou ela para fazer um diagnóstico bem preciso, bem focado no resultado. Vamos lá então? Bora para a ação? Deixa eu pegar aqui a minha
minha apostila de hoje, para a gente trabalhar nela juntos aqui. Vamos lá, vamos lá. Está, beleza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu espero que seja proveitoso. Participem, interajam com a gente aí e nos digam o que para vocês é relevante. Pessoal, se alguém cair, né, por acaso estiver com dificuldade de conexão aí, tem um botão de reconectar, tá, que está com acesso para todo mundo ali, então reconectem, clique no botãozão ali para voltar a acompanhar aqui 100%, sem perder nada daquilo que a gente tem para passar para vocês hoje. Já fizemos uma introdução bem técnica, e agora vamos partindo para diagnósticos reais e enxergamos cada vez mais longe. Bora lá? Deixa eu achar aqui o meu conteúdo. Pronto. Todo mundo já está vendo? Bacana. Olha só, pessoal. Começando aqui, então, oficialmente, nosso conteúdo de hoje. Para não deixar nada para trás, respondendo as perguntas, né? Escapou algumas no dia de ontem. Só acender a luz aqui, que está um pouco escuro, caiu a noite. Pinça de trigger faz função de garra de corrente? Pessoal, que perguntou isso aí, se a pinça de trigger também, né, faria a função de garra de corrente, ou seja, monitorar a corrente elétrica de componentes. A resposta é não, tá? A pinça de trigger, ela é direcionada para fazer identificação de fenômenos, né? E estabilizar a imagem também, mas principalmente a identificação. Então, a corrente elétrica é outra ferramenta, né? Cada ferramenta tem a sua função. Bacana? Outra coisa que o pessoal perguntou ontem sobre ar falso, se a gente consegue ver através do sinal de um transdutor. Na sequência, depois do analograma ali, eu já peguei umas imagens ilustrando isso aí para responder com mais técnica, digamos assim, diagnósticos reais, né, representando o ar falso. Mas o que interessa é seguir o passo a passo, usar as técnicas profissionais, né, o ritmo correto, a sequência correta de teste, e aí a gente consegue ver ar falso também. Bacana? O que causa eixo, e causa torção do eixo comando? Você perguntou também ontem. O que causa geralmente uma avaria no motor, né? Há casos que ele torce espontaneamente, já vi também, mas é mais raro. Mas pelo que eu tenho observado aí ao longo dessa evolução, né, que tem carro com problema de comando rodando, não é exatamente o torção do eixo, e sim os cames que roda, né? A princípio, para fazer uma função de fusível, né? Que o pessoal adicionou esse tipo de comando, né? Os comandos propositalmente, eles não são não tem muita interferência com o eixo, né? Então, algum tranco que acontecer ali faz com que rode, né? Na prática, isso para evitar que, em vez de empurrar a válvula contra o pistão, fazer furar o pistão, quebrar toda a parte de baixo do motor, os caras preferem que, então, o came rode, né, e evite daí um dano maior na parte inferior, né? Isso faz como se fosse a função de um fusível, uma certa proteção, né? Agora, quando roda espontaneamente, aí seria uma falha, né, uma falha construtiva, que a gente tem acompanhado aí também, mas é uma coisa que com transdutores é bacana demais para ver, né? Na verdade, não tem outro meio de ver uma torção bem pouca, não consegue ver com de outra maneira, né? Não consegue ver com teste de compressão, teste de vazão, o problema passa, né? Passa batido por todos os testes convencionais. Aí, com o transdutor, a gente consegue ver e pontuar bem bacana, mas isso por causa da sensibilidade do transdutor, da capacidade que ele tem de enxergar a realidade ali, de todos os fenômenos, quanto a
sequência de funcionamento. Bacana? Pessoal, bem-vindos todos aí, que entrou por último aí. Estamos ainda respondendo perguntas do pessoal, né, que sobrou de ontem. O pessoal perguntou se precisa um transdutor de compressão para cada cilindro. Eu diria que com um transdutor apenas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali as nossas ferramentas, onde que fica, né, um kit ali no caso, e o transdutor de compressão, do qual a gente vai falar das aplicações deles amanhã, porque é uma ferramenta que lhe rende muito assunto, muita coisa bacana para arrancar dele, e está no conteúdo de amanhã falar, né, das aplicações dele, enfim, de diagnósticos reais e tal. Mas não necessita não, bacana? Com um só, você mudando de cilindro em cilindro, você consegue fazer uma varredura 100%, sem necessidade de você ter um para cada. Legal? O pessoal perguntou também se o Raven é bom. A gente usa, temos aqui na oficina, e inclusive somos representantes, né? A Motorforte representa e vende também as ferramentas da Raven. A gente gosta, eu uso bastante ele, principalmente pelo fato do cara conseguir instalar no celular e conseguir trabalhar via Bluetooth, né? Longe do carro, às vezes o carro está lá na rua, eu vou lá, instalo o aparelho, instalo o scanner ou o osciloscópio dele, e eu venho aqui dentro da oficina, sento aqui no escritório, de repente, e vou analisar com mais calma. O pessoal também falou do analograma, né? Despertou, eu creio que despertou curiosidade, né, da galera aí, né, que ainda não tinha tido contato, de repente, com essa magnífica criação nossa do analograma, que é uma coisa antiga, né, já tem, isso aqui a gente rodou ele nos primeiros treinamentos presenciais no ano de 2014, então já tem 6 anos que isso já ajuda muitos colegas. Mas o pessoal, ontem eu mostrava para a galera, e o pessoal, acho que gostou, né, ou ficou curioso. Ontem eu falei da rampa, né, da rampa aqui no analograma, rampa de subida, né, que é desse ponto, rampa de subida desse ponto até lá, né, onde a gente tem, próximo do meio ali, tem o PMS e tal, né, que, por exemplo, aqui seria PMS do 2, aqui nessa lista, nesse risco amarelo, e aí a gente consegue descobrir com ele, né, usando como referência, qualquer anomalia que acontecer. Mas vamos simular uma falha aqui nesse analograma, só para a gente começar bem animado aqui, só reprisando o que a gente falou bastante no dia de ontem. Mas, por exemplo, eu vou dizer assim, aqui, né, vamos pegar esse ponto aqui, que é o PMS do 1, né, que está contando aqui no meio da rampa de subida. Eu pergunto uma coisa para vocês. Nesse momento do PMS do 1, qual é o cilindro que está fazendo, né, essa oscilação da pressão do coletor? Pode me responderem aí, né? Isso incentiva a gente a trocar ideia com vocês. O pessoal que respondeu que quem está fazendo esse sinal é o 4, não vale, tá? Eu acho que vocês já estavam olhando. Já estavam olhando aqui, né? Então, quem está fazendo esse sinal no coletor é o 4, porque a válvula de escape dele está fechando aqui e a válvula de admissão abrindo aqui. Então, é eles dois que estão causando isso aqui, certo? Por quê? Porque na hora que o pistão está em PMS, as duas válvulas dele estão fechadas, né? Quem está com as válvulas abertas é o seu companheiro, certo? Então, é o outro pistão, no caso, o 4, que sobe junto, porém, o 4 que está com as duas válvulas abertas. Legal? Deixa eu simular, então, para vocês aqui um defeito. Vamos simular aqui um defeito rapidinho. Se a gente tivesse aqui no meio dessa rampa de subida, um pico aqui, ó, bem assim, um pico de pressão. O que seria? O que vocês poderiam me dizer aí qual que é o problema? Se isso acontecesse, pessoal, a gente tinha com certeza um pequeno vazamento da válvula de admissão, né, do cilindro 1. Por quê? Como o transdutor está ligado no coletor, é como ele tivesse atrás das válvulas ali, entendeu? Então, ele só enxerga a câmara de combustão quando as válvulas estão abertas, né?
E aí, como nesse momento aqui, o transdutor não está enxergando nada, né, então por isso que a rampa fica retinha. Quando dá esse pico aqui, significa que a válvula do pistão 1, que no caso entrou em combustão, ela deu uma pequeno retorno ali, né? Se não tiver uma vedação bacana da válvula que deve estar fechada, 100%, o cilindro 1, né? Na hora da combustão, que aumenta muito a pressão ali, né? Parte dessa pressão é jogada para cima, né? Então, é como se tivesse aqui um pico de pressão retornando para o coletor, tá? Então, graças ao analograma, a gente consegue saber, né? Conseguiríamos saber qual foi, que no caso, essa válvula de admissão do 1, com esse pequeno vazamento. Nesse caso aqui, o veículo não falha, tá? Porque acontece, esse retorno de pressão aqui, ele só acontece na hora da combustão, porque a pressão sobe muito. Então, por mais que seja uma vedação, um pequeno vazamento, um minúsculo vazamento, tá? No momento da combustão, a gente pode ter esse pico aqui para trás, tá? É só para a gente dar mais uma namorada nele junto aqui hoje, e vocês verem, né, uma das magníficas possibilidades de aplicar o nosso analograma. Legal? Pessoal, vamos adiante aqui para aproveitar o nosso tempo, falando de equipe infalível, né? Então, vou falar dos outros companheiros, digamos assim, né? Então, não é só o TVA que nos ajuda, né? É uma coisa bacana demais, rende muito assunto, muito o que aproveitar dele positivamente, mas, né, existem outras ferramentas, outros testes, né, que acompanham, né, que devem ser considerados muito importantes. Por isso que eu chamo equipe, porque é como um trabalho em equipe, né, não tem ninguém autossuficiente, é isso que eu estou aqui disposto a partilhar com vocês. Sequência de testes, né, para uma varredura profissional, né. Aí a galera, né, me pergunta o que é varredura. Varredura é você fazer uma lista de procedimentos como se fosse exames, né. Se você vai, por exemplo, no médico, o cara vai fazer uma lista de exames lá e vai pedir, né, questão de exame de sangue, exame disso, exame daquilo. Então, nenhum exame, isoladamente, ele é suficientemente capaz, né, de avaliar a sua saúde com precisão, digamos assim. Então, é o que acontece aqui. A varredura é isso, tá? A varredura é você usar a equipe de ferramentas, né, não só uma isoladamente, certo? E aí tem uma ordem para isso. Eu vou adiantar aqui já, né, um pouquinho da aula de amanhã, só para vocês terem uma ideia sobre essa ordem. Por exemplo, se a gente tiver um transdutor de compressão instalado, tá, junto com um teste de compressão relativa, por exemplo, teremos uma imagem parecida com essa aqui, desculpe o desenho, tá, que eu fiz, e aí vocês possivelmente terão uma diferença na compressão relativa, ou uma diferença no enchimento de cilindro, tá? Então, isso pode estar influenciado pelo outro transdutor que vocês instalaram. É muito comum esse tipo de erro, que se chama erro de instrumentação. Então, seguir a sequência correta, profissional, de testes, evita esse tipo de equívoco. Bacana? É muito comum a gente ver a galera comendo bola, digamos assim, por causa de não ter esse passo a passo. Então, a gente começou com o TVA, mas vamos adiante aqui para ilustrar para vocês, bacana, 100%. Eu já vou falar, né, da sequência. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, segundo o que o pessoal pediu ontem, um pouco de instrumentação, né? Qual é a ferramenta onde instala cada uma delas. Tem uma foto aqui, do nosso kit de transdutores, esse aqui é o kit master, tá? O mais completo deles que a gente tem disponível. E aí eu vou dizer assim, o TVA é esse cara aqui, tá? O cabo dele fica na outra parte ali do estojo. Isso aqui é a ferramenta de compressão relativa, bacana? Isso aqui é a ferramenta de fazer os testes de ressonância, né? Aqui é o transdutor de compressão, né? Cujas mangueiras dele também acompanham,
né, mangueiras que já têm as roscas de vela certas, adequadas. Aqui também é um transdutor muito bacana, que é de vazão de bicos, e ali em cima a gente vê o transdutor do escapamento. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, seguindo uma sequência, né? Anotem isso aqui, anotem, isso vai ser útil para vocês. O primeiro passo do teste, né, pode ser o TVA, tá? Começa por ele. Mas o que acontece? Eu ajudo muito a galera, sabe? Porque a gente tem hoje uma infinidade de contatos, né? Muita gente entra em contato com a gente. E eu respondo todo mundo, pessoalmente. Galera, a parte deles tem até no celular particular. Eu só não respondo imediatamente se eu estiver ocupado. Mas assim que eu desocupar, eu não deixo de responder ninguém, né? O pessoal aí que está por aí, que já nos conhece há tempo, né, pode confirmar isso. A gente faz questão de trocar ideia de mecânico para mecânico. E aí a galera me manda muito isso aqui, né? Manda um sinal do transdutor de vácuo, TVA, daí fala assim, Joelson, ou professor, alguém fala, avalia essa imagem aí, esse carro tem problema ou não tem? E aí eu falo, cara, se você tiver um problema de saúde e for no médico, e aí fala para o cara, faz um exame aqui do meu coração, e aí o cara faz, e daí você pergunta para ele, e aí, eu estou 100%, não tem erro nenhum na minha pessoa? Aí o médico vai te dizer o quê? O que eu vou te dizer agora, nenhum exame é 100% capaz de saber tudo, os problemas. Então, tem que fazer o passo a passo. É necessário fazer uma varredura. Tudo bem que dá trabalho, às vezes o cara tira a ferramenta de um lugar, bota em outro, faz teste, né? Mas não tem outro jeito, né? A varredura é isso. Para não escapar do cara o problema, ele tem que fazer o correto, certo? Tem que fazer a varredura bacana. E é isso que eu vou passando aqui para vocês. Começa pelo TVA, depois aplica o transdutor de compressão para fazer uma CR. Acho que todo mundo está vendo aí, né? Deixa eu apagar aqui essas marcas. Pega esse transdutor aqui para fazer uma CR. Tá? Depois pega esse adaptador aqui, junta com o transdutor para fazer um PVC. Depois, pega isso aqui, por último, né? É o mais preciso, só que é o tira-teima, né? Essa semana até eu postei, acho que umas 2 dias atrás, não sei, umas 2 semanas, postei um problema de um sandeiro que os outros transdutores não deram conta de achar o defeito. Esse cara aqui foi o que matou no final. Tá? Quem está lá no YouTube vendo nossos vídeos já viu a importância, né, de fazer essa varredura, para não escapar nada, né, considerando que é um carro que estava dando trabalho para inúmeros mecânicos. Já aproveitando aí o pessoal que ainda não está aqui com a gente, porém ainda nunca teve contato, siga lá a gente no Instagram. Como é que é, estagiário, o nome lá no Instagram? @Motorforte Tecnologia, né? No Instagram é @Motorforte Tecnologia, a gente procura sempre estar postando dica lá para o pessoal. E no YouTube também, a gente sempre pega defeitos, procura botar lá para auxiliar os mecânicos que passam, às vezes, uma dificuldade que a gente, né? No YouTube é mais fácil, só digitar meu nome, no Google já aparece, o SE, né? Mas no Instagram você precisa botar isso aqui, @Motorforte Tecnologia. Legal? Por que eu estou falando isso aqui? Só para vocês, porque de repente eu estou falando aqui de uma coisa, que nem eu falei do sandeiro, e aí eu falo como se todo mundo já soubesse, já tivesse visto, né, sobre o caso, e às vezes nem todos assistiram o vídeo. Quando assistiu, ajuda, né, ajuda a ilustrar o que a gente já vem falando aqui, que é a importância desse diagnóstico. Aqui, pessoal, essa é uma foto aqui, da instrumentação do teste de CR, tá? É simples, o cara só bota aqui, ó, liga na bateria, ferramenta, aqui vai para o osciloscópio e toda essa trabalheira, né? Moleza.
né? Não vai um minutinho, o cara já está pronto para dar partida. Aqui, um exemplo de instrumentação que o pessoal me pergunta bastante, né? Como que pega a melhor maneira de fazer um TVC, né? Um teste de pressão do carro. Onde que coloca, Joelson? Coloca na vareta de óleo, coloca onde? Como é que faz isso? Dá para fazer pela vareta, né? Dá para fazer. Vem aqui, ó, dá para ver aqui uma instalação que a gente fez para deixar preparado para pegar pela pressão, né, ali pelo tubo da vareta. Mas o que eu indico é usar a tampa de abastecimento. É claro que a gente tem um adaptador especial para isso, né? Ele é compatível em praticamente todas as tampas de abastecimento. O cara bota ali, ele consegue atenuar, por exemplo, a vibração do motor. Então, pega um sinal perfeito, uma onda sinoidal ali, que se não tiver falha de anel, o cara vê ela coisa mais linda, né? Parece que é até uma máquina que fez, né? Tão limpa, tão precisa, que fiz, tão estável que fica esse sinal de pressão do cárter, ok? Então, respondendo o pessoal, o ponto profissional para fazer isso é sempre a tampa de abastecimento, tá? Tu pode usar outro lugar, mas não tem a mesma eficiência, né? Corre o risco de comprometer o seu teste. Legal? Vamos avançar um pouquinho aqui agora, né? Além da instrumentação, né? Tudo que a gente falou. Vamos jogar aqui 4 canaizinhos na tela, para a gente começar a avançar um pouquinho aqui com nossos testes. Estão preparados? Então, todo mundo está vendo aí, né? Vamos considerar aqui uma avaliação, né? Isso aqui é um caso real. O pessoal já está bem por dentro aí na questão de anatomia, né? E já sabe, por exemplo, que aqui em cima a gente tem o PVA, né? Que é a pressão do coletor, né? O motor tem marcha lenta. E aqui embaixo a gente tem, nessa onda que está oscilando aqui, né? Mais arredondadinha, isso aqui é a pressão do cárter, do PVC, ok? E aqui, né, nesses picos aqui, é o trigger, né, através deles que a gente consegue fazer uma contagem, né? Por exemplo, a gente teve aqui nessa imagem uma pequena flutuação, né, uma irregularidade ali, né, principalmente no meio, né? Essa imagem no meio aqui, ela tem uma irregularidade que, isso aqui é a pressão do escapamento, né? Então, graças ao trigger, a gente consegue saber qual foi o cilindro. Se eu estou com esse trigger no 1, né, no cilindro 1, aí eu consigo, através dele, fazer a minha contagem e descobrir esse problema no qual cilindro que aconteceu, né? Por mais que não seja constante essa falha, mas quando acontecer, através do meu trigger, da minha informação de posição, eu consigo pontuar, né, com muita rapidez e qualquer profissional. Fala com o cliente já preparando ele, olha só, aqui o seu problema está na parte superior do motor, está na parte inferior, vai ter que bater pistão, não vai. O pessoal sempre me pergunta isso, manda um TVA perguntando, e aí, o que tem nessa imagem? Precisa fazer uma varredura. Ah, Joelson, mas então eu preciso de um equipamento de 4 canais. Não necessariamente, não necessariamente. Você pode fazer a varredura uma sequência, né? Um exame após o outro. Faz o TVA, depois faz uma série, depois vai partindo para os próximos testes. Né? O importante é não deixar passar eles, né? Registrar eles, salvar, deixar guardado, documentar. Isso é legal, até para o cliente saber que você trabalha diferente, né? Você tem ferramental avançado, digamos assim. Por exemplo, aqui, para a gente não ficar muito tempo, que é uma imagem um pouco avançada, né? Eu quis jogar aqui 4 canais, só para vocês verem a rapidez desses testes, né? Com apenas uma tela, você consegue ver um monte de coisa. Mas o que eu quero pontuar aqui? Observem que aqui em cima desse TVA, ele tem uma irregularidade, uma flutuação, né? E aí, olhando assim de cara, a pessoa já diria, não, tem um problema, né? Que tem uma irregularidade. Só que aí fica aquela dúvida, será que tem problema só no cabeçote? Será que tem problema só no válvula? Tudo bem, vamos revisar esse cabeçote. Se é preciso fazer, vai ter que fazer. Mas e a parte de anéis?
será que está tudo bem? Esse cara aqui está respondendo isso, né? Pela regularidade ali bem bacana no TVC, vocês observam, né? É uma coisa simples, né? Coisa do outro mundo, que está estável, né? A gente não tem uma regularidade ali dizendo assim, não, realmente tem que bater pistão porque a gente tem um anel alinhado. Não, aqui a imagem está dizendo assim, não tem necessidade, aqui a gente tem um problema que, pelo menos a parte inferior do motor, está bacana, está 100%. Então, se me perguntarem, e aí, preciso bater pistão? Aqui, não, né? No caso desse, não tem necessidade. Porque isso é coisa que acontece na oficina, né? Se você tem um problema de cabeçote, aí às vezes remove, refaz, por acaso escapa alguma coisa lá para baixo, né? E aí o pessoal, com um teste convencional, que a gente usa normalmente, né, de pressão de cilindro, essas coisas, vazão de cilindro, você não tem como saber se tem perda para a parte de baixo do motor, né, sendo que a parte de cima está comprometida, né? Se o cabeçote tem má vedação, como é que você vai meter pressão aqui, né, e testar a eficiência da parte inferior, né? Isso é impossível. Já com o transdutor, é tranquilo, porque o transdutor, ele não depende de um lado para testar o outro, ele é individual, né? Cada um coloca em um lugar, digamos assim. Não precisa ser pela câmara, pelo próprio vácuo, né, entre aspas, ou oscilação da pressão aqui, que acontece no kart, e a gente consegue saber se está tudo bem, né, com a parte de anel, de segmento. Tá? Então, por isso que se chama teste avançado. A gente desmonta, vai desmontar, vai fazer, sim, mas uma consciência muito maior do que realmente precisa fazer ou não. Legal? Vamos adiante aqui vai me falando aí, estagiário, se tem alguma pergunta aí que o pessoal tem dúvida, para a gente não ir para frente, a gente reprisa, volta, mostra. O importante é todo mundo conseguir acompanhar. Vamos aqui para um diagnóstico real, mostrando para vocês, né? Aqui já incrementando, né, que a gente vem falando de diversos testes, né? Falamos bastante já de TVA, né? E agora a gente entrou, né, no magnífico TVC, que seguiria, né, o teste de pressão do cárter, uma sequência, né, sequência correta. É disso que eu trato quando eu digo que a gente precisa ter um passo a passo, né, uma tabela, ter um cronograma de testes, uma metodologia de trabalho, certo? Para a gente ter sucesso bacana. Nesse caso aqui, a gente tem um problema, né, de válvula que está nítido ali, né? Depois que desmontou, achou isso. Mas, antes de desmontar, a gente tinha uma oscilação, né? Vocês já estão bem por dentro já de como que é a onda padrão. Então, aqui em cima a gente está tendo em azul, não sei se está bem claro para todo mundo, mas na ondinha azul, vou até mostrar aqui com a caneta azul, né? Isso aqui é o nosso EVA, né? Está fazendo as leituras, aberturas de válvulas, né? Movimentação delas, tal, cruzamento de válvula, né? Temos aqui o PMS, por aí vai. E aí, o que aconteceu? Chegou nesse momento aqui, ele flutuou, né? Então, essa onda subiu, carregou a de baixo, né? Que devia estar nessa região onde eu marquei, né? Foi lá para cima, né? Mostrando que tinha uma coisa errada, né? Tinha isso que a gente chama de perda de vácuo, né? Repete só as siglas que estão perguntando. Pessoal que ainda não teve contato, tá, sobre as siglas. TVA significa transdutor de vácuo na admissão e TVC, transdutor de vácuo no kart, tá? Bem simples, bem tranquilo de decorar tudo isso aqui. A gente desenvolveu isso aqui para facilitar a comunicação, senão acaba complicando demais na correria do dia a dia, ou quando, por exemplo, está em um grupo de WhatsApp, vai trocar uma ideia sobre um carro, né? A gente usa sigla, termos técnicos. Bacana? Anteriormente, a gente falou bastante disso, porque é em cima desses
dessas siglas que a gente vai construindo daí a metodologia de trabalho. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, o TVA está aqui, né, mostrou uma anormalidade, e o seu companheiro, o bom e velho TVC, também, né? Então, se você olhar aqui atentamente, você vai ver que essa outra onda é o TVC, tá? Aqui é a onda padrão do kart, assim, uma onda bonitinha, arredondadinha, flutuante. E aí a gente observa que também no TVC não tivemos uma pontuação séria, né? Não tivemos um indício de variação. Então, o que a gente concluiu com isso? Né? Eu vinha falando há pouco, que ainda que esse cabeçote precisou ser removido, o mecânico, que no caso aqui foi um amigo nosso que fez esse diagnóstico, a gente fez junto, de repente está até aí, magnífico Natan, grande abraço, Natan, se estiver aí, receba os cumprimentos, estou aqui usando a sua imagem. O Natan fez esse diagnóstico, tá? A gente concluiu, né? Na época, estamos juntos, aqui, coisa antiga, já tem não sei quantos anos, acho que o Natan nem lembra mais. Não sei, uns 8 anos, sei lá. E a gente concluiu que tinha que fazer a intervenção, tínhamos um problema. Porém, a parte inferior do motor não tinha nada. Então, ele removeu para fazer o trabalho, né, com uma tranquilidade que ia fazer uma vez só. Né? Isso é bacana demais, né? Estar de trabalho na oficina é lucro, né? Quanto mais a gente acertar o diagnóstico, mais lucratividade vai ter no final do mês, porque uma repetição de teste aqui, um retrabalho ali, um retorno acular, no final do mês acaba mexendo no faturamento total, né? Seja empresa grande ou pequena, isso são coisas que devem ser consideradas, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Estamos já com uns 10 minutos, estagiário. Quantos minutos ainda tem? Só 40 ainda. Tranquilo, vamos adiante, então. Pessoal, tem me perguntado, né, repetidas vezes, como ver entrada de air falso no TVA. Eu já vou fazer uma consideração aqui bacana para exemplificar para vocês como é que identifica isso. Tá? Isso aqui é dica técnica, tá, pessoal? Isso aqui é dica técnica. Isso aqui eu não passo para ninguém. Em forma de agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui, eu vou ensinar, obviamente, né? Vocês estão aqui honrando a gente, então vou dizer. Trabalho em equipe, porque aí o cara pega um sinal de TVA, né, e pega uma irregularidade. E aí ele não sabe a origem, né? E aí como é que tira a prova real disso, né? Faz, na sequência, uma CR. Por quê? O que é a CR? Né? É um teste de compressão relativa, né? O pessoal que, de repente, entrou hoje aí, não estava antes, CR significa compressão relativa, onde tu mede a pressão do cilindro, através de um gráfico ali, né? Pelo consumo de energia do motor de arranque quando está movimentando os pistões. Tá? Isso é compressão relativa. E aí, quando faz uma CR, né, para fazer uma conferência disso aqui, eu quero saber se essa irregularidade do TVA, o que está causando ela. Tá? E aí, se eu fizer uma CR e eu não tiver diferença de compressão, tá? E aí eu sei que eu tenho um problema com ar falso. Certo? Por quê? Se isso aqui fosse um problema com vazamento de válvula, obviamente a gente ia comprometer a compressão. Tá? Concorda? Se a compressão não comprometeu, o enchimento de cilindro, digamos assim, não é afetado com a entrada de ar falso. Né? O que interessa para o pistão é admitir ar. Não interessa se veio lá da borboleta ou se veio de uma junta furada, né, do coletor trincado. Né? Então, aí é onde que entra o passo a passo que eu venho falando para vocês, da importância de vocês saberem isso aqui. Tá? A importância de você ter esse parâmetro de teste, de trabalho, né? Isso aqui é metodologia de trabalho.
Isso aqui não, falando de um jeito que dá resultado, de um jeito que todo profissional que seguir isso aqui, ele é muito feliz, tá? Não escapa nada dele. Tá? Então, o passo é isso. Né? Tem uma dúvida aqui, tem uma irregularidade no TVA, tá? E aí não sabe a origem, faz uma CR. Tá? Se você tiver a CR, ela vai ser uma prova real. Se a perda acontecer nela também, se tiver uma perda aqui de compressão e um dos cilindros, aí você saberá que você tem aqui problema com uma vedação de válvula, o que fez comprometer o enchimento do cilindro e, consequentemente, a compressão. Bacana? Eu espero que eu tenha esclarecido aí, que seja isso útil para vocês durante a vida toda. Bacana, pessoal? A alegria que a gente tem é de ver a classe desenvolver. A gente trabalha para isso. Anteriormente, a gente queria resolver só nossos problemas, tá? E hoje em dia a gente resolveu considerar, por que não compartilhar com a classe toda? É uma dificuldade que a gente tem, todo mundo passa na oficina. Aqui eu botei um exemplo de CR, porque riscar na tela ali é fácil, né? Eu botei aqui para vocês verem como é que é uma imagem de compressão relativa real, né? De um veículo real. E aí eu já aproveito para recapitular uma técnica que a gente falou lá no começo, lembra? A técnica da relatividade. Lembra, pessoal? Né? Quem estava atento, quem não estava ainda dormindo... Eu não gosto de ficar até muito tarde, porque senão a galera dorme, mas quem lembra já está né, com a memória aquecida, onde eu falei da técnica da relatividade, onde se vai fazer um comparativo, né, com uma vizinhança. Por que da importância disso aqui? Né? Alguns testes, como a compressão relativa, ela tem uma tolerância, digamos assim. Então, você vai pegar uma disparidade que nem sempre vai ser um problema. Tá? E aí, para não confundir você, você precisa aplicar, né, a técnica da relatividade. Que nesse caso aqui, por exemplo, aplicando a técnica da relatividade com a vizinhança, você consegue ver com muita precisão que você não tem um problema mecânico nesse motor. Tá? Por quê? Leigamente, assim, usando rápido, o cara podia dizer assim, esse aqui tem uma diferença, tá? Uma diferença grande. Só que aí, aplicando a técnica da relatividade, eu vou fazer o seguinte, vou imaginar que isso aqui seja a segunda sequência de combustão, no motor de 4 cilindros, 3, 4, 2, bacana? Então, teoricamente, nessa volta, eu tive uma perda de compressão no cilindro 1. Mas, fazendo a relatividade com o ciclo vizinho, eu observo se novamente na outra volta o 1 teve problema. E nesse caso aqui, também apareceu. Então, tivemos aqui uma diferença que se pontuou aqui na próxima volta. 1, 3, 4, 2. E aí eu continuo fazendo a relatividade com quem? Com a vizinhança. E aí, no próximo ciclo, quando o motor já tinha estabilizado a velocidade, olha o que aconteceu. O cilindro 1, que anteriormente tinha um problema, agora não tem mais. Ele se estabilizou. Então, quer dizer que, na realidade, esse ciclo aqui diz assim que, relativamente, não temos um problema de perda do 1, certo? Daí a importância de você aplicar essa técnica, porque senão, se você pega uma volta só, pode correr o risco a um problema, né? Isso faz parte, é característica do teste. A CR, ela tem uma tolerância, né? Porque tem fatores externos que influenciam, como velocidade do motor, né? Saúde do motor de partida, e essas coisas mais, certo? É a diferença de outros tipos de teste, como o TVC, por exemplo. O TVC já não. O TVC não tem influência de nada que atrapalhe a vida dele. Então, lá no TVC, irregularidade, qualquer irregularidade que aparecer, aí sim vai mostrar com certeza que tem um problema. Tá? Já na CR, você precisa muito da aplicação da técnica da relatividade. Legal? Então,
fique atento. Claro que para isso você precisa também de uma ferramenta confiável, né? Uma ferramenta que não pegue ruído, não pegue interferências, não confunda você é uma falha com ou uma interferência. Mas, juntando tudo isso, é que você vira um profissional, um expert em diagnóstico avançado, na parte mecânica, né? Como outros testes. Aí o pessoal me pergunta qual osciloscópio utilizar, tem diferença de um para o outro. Tá? Aqui eu botei aqui um print de um diagnóstico feito com um osciloscópio PDL, tá? PDL. E olha só, quem está aqui presente, nosso magnífico trigger, né? Que sem ele não tem muito o que fazer, o cara não consegue saber o que ele está vendo na tela. Observe que o trigger, ele tem a função de marcar apenas o cilindro que você esteja vendo. Então, observe que aqui, por exemplo, vamos dizer que seja o cilindro 1, geralmente a gente começa por ele, né? Tira ali a vela 1, coloca o cabo número 1 e já instala o trigger. E ele marcou sempre o 1 repetido. Então, quer dizer, se a gente tivesse uma pinça de instalar com outro tipo usar uma contagem com outra coisa que não seja o trigger físico, a gente poderia ter, por exemplo, aqui mais um pulso, né? Mais pulsos aqui no meio, fazendo confundir e não saber contar, não saber quem que é quem. Né? Uma função do trigger é isso. O cara sabe 100% o que, de onde está partindo para fazer a contagem. Nesse caso, observando aqui relativamente, dá para ver que dessa volta, se aqui for um 1, né, tive uma pequena perda no 3, né, que na sequência, né, aqui o mecânico pegou só 2 voltas, mas por essa imagem, tá, que podia ter pegado mais voltas, mas por essa aqui, já tem um indício sério que realmente o cilindro 3 tem problema, né, então deu para nessa volta, deu para nessa volta, tá, e aí, juntando com outros testes, tá, ele concluiria com precisão que realmente teria uma perda. A boa notícia, né, galera do diesel, que vem nos questionando, vem comentando aí ao longo dos dias sobre diagnóstico. Isso aqui é de um veículo diesel, certo? Isso aqui foi pego em um carro a diesel e identificado o problema. Então, na prática, o sinal da compressão relativa, assim como outros, como enchimento de cilindro, eles são exatamente a mesma coisa. E você faz o CR, o teste de compressão relativa, num carro a diesel, você faz num carro de ciclo outro. Bacana? Então, isso aqui é universal. Tá? Você vai ter um pouco de diferença lá no TVC, somente, mas CR, enchimento de cilindro, TVA, na partida, é a mesma coisa, tá? Está secando minha garganta aqui, mas vamos lá. Agora, eu mostrei uma outra CR aqui para vocês. Magnífico teste. Olha só. Aqui a gente já não está com trigger, mas de qualquer forma deu para ver que teve uma perda gravíssima, né? Então, se tivesse compressão, faria esse desenho, certo? Seria aqui, subiria lá. Então, bem aqui, esse cilindro está morto, né? Se for o cilindro 1, 3, 4, 2, se repetiu aqui, né? Então, aqui com certeza tem alguma coisa mecânica afetando o teste. Isso aqui eu peguei lá do grupo da turma, né? Nem prestei atenção lá qual foi o diagnóstico que o aluno fez. Mas, enfim, alunos mais antigos praticamente não perguntam nada, só postam resultado lá dos seus testes, né? E aí eu entrei lá no grupo para pegar essa imagem para ilustrar aqui para vocês. Bacana? E essa imagem também foi do aluno que botou lá, só reportando o sucesso dele, né? Então, recentemente, nos alunos mais novos, e aí ele tinha um problema lá, eu não li toda a história, era bem grande lá, eu estava na correria aqui de casa para conseguir montar isso aqui e trazer para vocês, mas ele veio o carro se enrolando de oficina em oficina, e daí com essa CR,
ele conseguiu ver que tinha uma perda, e no final das contas, o problema era isso aqui. Provavelmente, um problema que não afetaria muito o funcionamento do carro, ou seja, estava andando com o carro sem maiores percepções de problema. Entanto, essa anel aqui, né, quase alinhado, né, que no montar no colocar estão lá no cilindro, ele não ia ficar totalmente alinhado, né, e íamos ter mais ou menos a emenda desse aqui e aquele ali. Então, não era bem alinhado, mas era um pouco próximo ali, né, fazer com que comprometia a eficiência mecânica, e ele descobriu com essa CR. Tá? Avançando um pouco, pessoal, vou falar de CR Full, né, que é de outras funções dela, certo? Eu acredito que, claro, né, o pessoal já está conseguindo acompanhar bacana, então a gente consegue avançar um pouco mais. Amanhã vai ter esse diagnóstico mais preciso ainda, tá, pessoal? A gente vai pegando assim, devagar, para não assustar ninguém. Depois a gente vai avançando, e isso aqui é uma coisa incrível, é muito extenso os resultados e os assuntos que a gente tem para tratar disso aqui. Estou disposto aqui a levar até vocês muito conhecimento, mas é uma coisa assim, digamos assim, quase infinita, né? O que a gente tem, passa nos treinamentos para a galera, é uma coisa que é difícil até quantificar, ou seja, mas vamos aqui passar aqui, não sei quantos estagiários, uns 2% do que a gente tem no curso, vamos tentar levar para a galera aqui, já vai ser útil para eles, não é? Com certeza vai contribuir. Essa CR aqui, eu vou falar para vocês o que significa CR Full, né? Que nada mais é do que uma evolução, né? Um teste mais avançado, vamos falar assim, mais benefícios ainda que o cara consegue tirar do teste, tá? O desenvolvimento da ferramenta para fazer isso aqui, ele tem uma calibração especial, né? Então, alguém já me perguntou por que o sinal da CR não é bonitinho, redondinho, bonitinho, né? Legalzinho, que nem o TVC. E aí eu digo assim, cara, ele não foi feito para ser assim. Se o sinal da CR, se tivesse uma ferramenta de CR que fizesse um sinal redondinho, você ia perder uma das informações, parte das informações mais importantes que tem nesse sinal. Tá? Então, a CR, ela tem a anatomia própria dela. Tá? Um ponto importante ao se observar é esse pico aqui, ó. Tá vendo? Ó, pico bem agudo. O que é esse pico agudo, Joelson? Isso aqui representa pressão eficiente do cilindro. Tá? Então, a gente consegue, com a CR Full, com essa ferramenta que eu mostrei anteriormente para vocês, não só ver a equalização, né? A equalização, ou seja, a padronização de pressão entre todos os cilindros, mas consegue também saber aonde está o pistão, né? Então, esse pico aqui significa que esse está com a pressão adequada e que, sabendo onde está essa pressão adequada, já que a ferramenta não tem atraso, não tem nada, a gente consegue saber aonde está o sincronismo, certo? Então, bem aqui eu consigo ver o sincronismo do carro. Já esse cilindro que houve uma perda, né, que teve uma perda de compressão, ele já não pontua bem onde está o PMS, tá? Olha só, aqui também a gente teve uma perda, então ele perdeu essa capacidade. Mas os dois estão com a pressão adequada, a gente consegue conferir o sincronismo através, né, dessa informação que a CR passa para nós, tá? Que é o teste de compressão relativa. Tá? No caso aqui, essa imagem que vocês estão vendo, é uma conferência de sincronismo de um Toyota Corolla. Tá? Por quê? No Corolla, é corrente, é mais complicadinho para a gente fazer uma conferência. A gente já pegou muitos sincronismo incorreto. Mas, enfim, se a gente fosse pegar o sinal de rotação junto, dava para fazer uma conferência. Porém,
o Corolla não é tão rápido, né, para espetar lá o sinal de sensor de rotação, fica embaixo do coletor ali, é meio chato. Então, o diagnóstico rápido e preciso que eu faço, né, nesse caso aqui foi feito, através disso aqui. O que eu fiz? Peguei a CR, né, junto com o sinal do sensor de fase, né, e aí eu cheguei à conclusão que, nesse caso aqui, por experiência, eu sei que um pouco antes de subir a rampinha aqui do sinal de fase, nessa região aqui, a gente tem o PMS do cilindro. Então, aqui, como a gente teve uma perda de compressão, não ficou nítido, porém, o anterior, dá para ver que se alinhou perfeitamente, olha só, o pico de pressão se alinhou exatamente com o ponto ali, antes de subir o sinalzinho, tá, da onda sinoide, assim como esse aqui também, tá. Então, com isso, eu tenho 100% de certeza, 100%, isso aqui não tem mais ou menos, tá? Isso aqui é conclusão perfeita de que o carro está sincronizado. Tá? Então, dessa parte eu estou livre. Essa conferência eu já fiz, através da minha CR Full, mas o sensor de fase. Eu coloquei aqui uma outra imagem, que é referência, de um Corolla já com sinal de rotação e fase, né, para falar para vocês. A gente tem aqui nesse dente no meio, é o dente número 5, então se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o dente 5, que é o PMS, tá? O PMS do cilindro. E assim como aqui para trás, nessa região, e aqui são os outros PMS dos outros cilindros. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, que a CR ela tem essa função também, tá? Desde que você esteja. Isso aqui eu estou falando de uma ferramenta, né, usando a ferramenta da Motorforte, certo? Que é a ferramenta que a gente desenvolveu. Então, ela não tem só a função de ver a estabilização de pressão, ela tem essa função de ver o sincronismo real também. Então, é função extra, né, que em muitos veículos faz toda a diferença, tá? Estou falando de experiência nossa, do desenvolvimento nosso, das soluções nossas, certo? Se porventura você estiver fazendo CR com outras ferramentas, de outras marcas, aí a gente não sabe se essa técnica funcionará. Legal? Isso aqui, como eu falo, tudo que a gente compartilha com a galera é experiência nossa, né? De anos e décadas fazendo isso aqui, diariamente na oficina. Legal? Agora vamos falar de mais um outro assunto. Estou correndo muito, estagiário? Não, faz uma hora. Um outro assunto que é a compressão relativa para verificar eficiência de motor de arranque. Tá? Com essa configuração, que é o padrão aqui da CR, tá? A gente tem um sinal, a gente tem que ter um sinal ondulado grande na tela, tá? Ondulado assim. Então, quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, observem que houve ondulação, só que bem amena, muito pouca, né? Então, isso aqui significa uma avaria com o motor de arranque, tá? Isso aqui, tanto pode ser um problema com o motor de arranque ou um motor muito desgastado, né? Então, com um teste rápido, já direciona o profissional para investigar um outro problema, né? Um outro problema. Por exemplo, o cara reclama que tem, eventualmente, um motor com perda de potência. Aí, fazendo uma CR, você consegue, com poucos minutinhos ali, sem desmontar nada, já saber que o motor dele provavelmente precisa de uma retífica, né, porque ele está muito cansado, né, ou sofreu uma fervura e os anéis comprometeu, né, a função dos anéis de segmento. Isso aqui é agilidade, isso aqui é porta de oficina, tá? Isso aqui é passar orçamento rápido, né? Sem perder tempo, sem desmontagens. Legal? Isso é velocidade e agilidade para nós. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o SR, né? Magnífico sensor de ressonância. Okay? Para ele, a gente tem uma referência em milivolts, que é dado em milivolts. Tá? Existe uma tabela, que é de 100 a 200. Então, quando você mede uma ressonância de um rolamento, por exemplo, de 100 a 200 significa que ele está em bom estado. Aí você pode perguntar, tá, mas e o rolamento novo, ele tem ressonância? Tem ressonância.
o que acontece é o seguinte, que a concepção de um rolamento é tirar o atrito entre as peças, tá? Mas mesmo assim, mesmo ele estando em perfeito estado, ainda ele gera uma pequena ressonância. E isso também usando o nosso transdutor, tá? É tudo tabela levantada para nossas ferramentas, né? Foram testadas até que fossem eficientes, certo? Já quando você vai testar um rolamento e encontra de 200 a 400, ele já está com vida útil baixa. O que isso significa, vida útil baixa? Significa que você pode aplicar uma estratégia de vender serviço que a gente vem aplicando com nossos clientes e levando alegria para eles, né, de eficiência a respeito de manutenção preditiva, ou seja, trocando um componente que não tem vida útil prevista, porém, a gente consegue prever, né, através dos gráficos. Então, digamos assim, que nessa região aqui, o cara não escuta barulho nenhum, porém, você sabe que brevemente já vai ter problemas. Então, você consegue evitar, por exemplo, até uma quebra de uma correia dentada. Então, ele consegue vender serviço, certo? Isso aqui não é trocar o que não precisa. Isso aqui é evitar o problema. Porque aí, às vezes, o cara tem um rolamento que vai durar, sei lá, 10 mil quilômetros somente. E aí ele deixa para revisar o carro daqui 20 mil, ele acaba tendo um problema. Então, você evita isso. De 500 a 800, requer intervenção imediata, né? Porque aí já seria possível perceber, né, o ruído já, só com o ouvido humano, certo? Claro que alguns motores, no caso do diesel, por exemplo, mesmo com isso aqui, normalmente não se escuta, porque é um motor mais ruidoso. Então, mascara o problema, né? Aí, o sensor de ressonância é mais interessante ainda, tá? Então, falou em diesel, ele faz diferença na vida do profissional. Não só para achar defeito, mas também para conseguir agregar valor, né? Mostrar para o cliente que ele consegue prever um problema futuro. Bacana? Aqui eu botei nos diagnósticos, esse caso aqui é um diagnóstico de coxinha. Isso aqui é um teste também que eu acredito que a gente desenvolveu. Tá? Isso aqui é criação desse cara aqui. Nunca se ouviu falar desse tipo de teste antes de eu fazer isso aqui. Tu bota o transdutor de um lado do coxim, lado do motor, e ele gera essa ressonância. Tá? Gera essa ressonância. E aí, do outro lado da carroceria, você pega o sinal 5. Então, quer dizer que zero ressonância. Né? Isso significa que, digamos assim, o coxim é dividido em 3 partes. A parte vibrante, né? A parte que faz o amortecimento, né? E a parte estabilizada. Né? Então, aqui na parte estabilizada, a gente não pode ter nenhum tipo de ressonância, certo? Se tiver, né, por pequena que seja, você consegue também, no caso de um coxim hidráulico, por exemplo, dizer para o cliente, olha só, o seu coxim ele já não apresenta eficiência. Provavelmente, já aconteceu muito aqui, ele dirá assim, não, por isso que eu percebo, então, em alta velocidade, quando fazer uma ultrapassagem, eu percebo uma vibração. E aí você vai dar aquele... Exatamente! Por isso que eu enxergo longe. Você vai dizer, tá vendo? É o meu teste que está falando isso, eu não estou chutando. Tá? Isso aqui são técnicas de trabalho. Já fiz, por exemplo, muitas vendas de coxinha, que o cara veio só colocar óleo. Testei e falei para ele. Ford Fusion, Toyota Camry e muitos outros, por exemplo, que são carros que têm coxinha hidráulico e tem um valor elevado. Então, mesmo quando ele quebra, é difícil para fazer uma identificação. Nem se fala antes dele quebrar totalmente, né? Aqui, por exemplo, é um teste de um coxim que foi substituído, que era um Toyota Camry V6. Observe que o lado vibrante tem uma determinada ressonância. E o lado que é para ser atenuado, o lado da carroceria, ele tem também uma ressonância, porém bem menor. Então, quer dizer, o coxim está, né, como diria um amigo meu, está mais ou menos, né?
Então, ele não danificou ainda, porque quando danifica, ele transfere exatamente a mesma ressonância dos dois lados. Mas aqui ele está mais ou menos. Em todo caso, ele já dá para condenar, digamos assim. Legal? Aqui mais algumas aplicações, por exemplo, no diesel é muito bacana o cara testar, por exemplo, os bicos injetores, a ressonância, né? Então, onde o nível da ressonância de cada bico injetor vai dizer para o cara a vazão, é proporcional à vazão de cada bico, né? É mais uma das aplicações. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a vazão, né? A vazão de cada bico injetor, né? E junto a gente tem a ressonância para fazer um trigger. Então, a gente pela ressonância, a gente consegue fazer a contagem e saber, né, a diferença de vazão entre um e outro. Legal? Mais uma coisa, falando de TVC. Né? TVC significa a pressão do cárter, que a gente já vem falando. Né? E aí, uma coisa que eu queria falar, por quê? Eu vejo muito equívoco aí na internet, a galera, por exemplo, usando o TVC, né, dizendo que dá para sincronizar o motor com o TVC. Mas mal sabem eles que, na verdade, o TVC, ele não é vácuo, né? Então, quer dizer, aqui na realidade, quando a gente vê esse vale, essa região aqui, ó, o que é esse vale? Isso aqui é o ponto de maior vácuo, teoricamente. Não exatamente maior vácuo, mas menor pressão, digamos assim. O que acontece? Aqui, nesse motor, a gente tem o PMS. E aí, o vale do TVC, ele vem alguns graus antes do PMS. Por que que isso acontece, Joelson? Porque no PMS, o que acontece? O pistão está em cima. O pistão está lá em cima. Então, não é nesse momento que ele criou a maior queda de pressão no cárter. Nem nunca vai ser. O momento de maior queda de pressão no cárter é um pouco antes, quando ele está em velocidade, certo? Então, é quando ele está ainda subindo. E é exatamente por isso que o maior ponto de queda de pressão no TVC, visto pelo TVC, ele fica, normalmente, na grande maioria, para não dizer quase todas as vezes, um pouco antes do TMS. Legal? É só para tentar ajudar vocês a fazer uma análise técnica e usar o sinal certo para o diagnóstico certo. Legal? Tolerâncias. A CR precisa aplicar a técnica da relatividade. O TVC, se acontecer avaria, é problema indicado, com certeza. Sensor de ressonância, eu passei uma tabelinha ali para vocês, como é que se testa, por exemplo, coxinha, rolamento e por aí vai. Né? E tempo de injeção real. Isso aqui é menino dos olhos também, porque é a rapidez da porta de oficina. Provavelmente, poucos de vocês ouviram falar dessa técnica. Ou só se for algum aluno, porque isso aqui é coisa que a gente criou. O que é o tempo de injeção? A hora que liga o bico, né? A central aciona ele para funcionar. E aí, isso tem um tempo determinado, né? A maioria dos carros funciona com 3,5. Eles ficam até o scanner mostra isso aqui. Mas isso aqui é o tempo de injeção virtual. Né? Quem falou que disse que esse bico realmente está injetando combustível do jeito que tem que ser, né? Então, como que você te faz a conferência do trabalho dele, né? Seria como dizer, mais ou menos, mandar um recado para o funcionário, por WhatsApp, fulano de tal, troca a correia para mim daquele Uno lá e limpa bem, troca o retentor também. Isso é você mandar, e outro é saber se ele realmente vai fazer o serviço, né? Limpar certinho, né? Passar o pincelzinho, né? Quem é caprichoso aí. Então, aqui a gente consegue fazer uma conferência disso. Essa onda amarela aqui é a ressonância do bico injetor. Quer dizer o quê? Acionou aqui, mas a ressonância só apareceu aqui. Então, na verdade, esse bico, ele não abriu imediatamente. Obviamente, não vai abrir, é uma peça mecânica, né? Ele abre um pouco depois, tem esse detalhe. Assim como quando ele fecha, não fecha imediatamente, né? Então, ele vai vir essa ressonância maior aqui, quando realmente ele encosta novamente a sua vedação lá na sede. Tá? Então, vou adiantar aqui para vocês a diferença entre tempo de injeção virtual e real é essa aqui, tá? A virtual
estamos vendo aqui, e a real, estamos vendo aqui. Legal, show, bacana, 100%? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Vou voltar aqui, e vocês já devem estar dormindo. O Felipe perguntou assim, explique os gastos do TVA, onde é cada fase das válvulas e pistões do motor, se você conseguir. Respondendo, né? Começando aqui a responder a pergunta do pessoal, Felipe perguntando sobre o TVA. Ô, TVA que rende assim. Felipe, é o seguinte, cara, TVA é complexo, a gente teria que passar a madrugada inteira aqui trocando ideia para conseguir dominar isso aí. Mas para te adiantar, ali pelo sinal do analograma, está tudo pontuado, né? Onde inicia ali, por exemplo, a abertura da válvula de escape, onde ela fecha, a dimensão a mesma coisa, e tal. Como eu prometi para vocês, vou dar um jeito de digitalizar o analograma e amanhã, no final, quem estiver aqui acompanhando nós, vai poder baixar. Somente quem estiver aqui, tá? A gente vai mandar o link e, de alguma maneira, vocês vão poder baixar o analograma e tê-los com vocês, né? Não é aqui umas horas junto com a gente só. Tem um analograma de presente para você usar e abusar, e ele vai mudar o seu conceito, vai fazer, digamos assim, responder as perguntas com muito mais praticidade, tá bom? Legal, pessoal. Obrigadão aí. Eles já devem estar com sono, mas vou reservar aqui o tempo para responder mais perguntas. O negócio é interagir. O meu estagiário anotou algumas perguntas aqui, mas quem quiser perguntar alguma coisa agora, né, principalmente do conteúdo de hoje, se eu não conseguir responder todas, amanhã a gente anota aqui, ó, e amanhã a gente responde. Promessa? O Maurício perguntou, o gráfico CR e o TVA são muito semelhantes ou estou enganado? Respondendo a pergunta do pessoal sobre a semelhança, né, entre os gráficos, no TVA e na CR, tem alguma semelhança, mas é bem pouco, né? A TVA do diesel parece um pouco mais com a CR, mas o TVA da gasolina não, é bem diferente, né? Então, cada um tem sua anatomia, né? O PVC é mais bonitinha a onda de todas, o TVA faz aquele formato das mãos, lembra? E o CR, a minha ferramenta, ela faz aqueles picos. Então, quando o cara vai ter um formatozinho do coração, e na parte de baixo vai ter um pico bem agudo, todas as vezes que o pistão tiver com eficiência legal de pressão, né? Motor 100%. O André perguntou de previsão de próximas semanas. Fala para ele. Perguntou de previsão de próximos cursos. O pessoal perguntou aí de treinamentos. A gente está, por agora, a gente está praticamente treinamento presencial, está sem nenhuma turma com vaga, né? Mas, galera, eu acho que todo mundo que está aqui está lá no grupo, né? A gente vai conversando por lá, né? E coloca vocês a parte de toda a movimentação. Amanhã, no final, vai ter uma oportunidade do curso. Amanhã, até o final da aula, né? Vou preparar uma surpresa para vocês. E aí, vamos ver o que o estagiário vai preparar aqui de presente. Agradecer vocês que nos acompanham. O analograma, já falei, né? Vou dar um jeito de compartilhar com a galera, mas vai ter mais surpresas, tá bom, pessoal? O Davi, ele perguntou, por que não consegue ver a abertura de válvulas no TVA na partida? Porque o pessoal perguntou ali sobre a diferença da anatomia entre o TVA, a partida e na marcha lenta. Por causa da velocidade dos gases, né? Você tem gases, fluxo dos gases em outra velocidade, então você, digamos assim, você mistura, e aí você consegue ver a junção deles, ou seja, tem um momento que tem dois pistões com a válvula de admissão um pouco aberta, tá? Aí, durante a marcha lenta, você consegue definir exatamente o problema individual em cada um. Já na marcha lenta é muito lento, né? Então acaba misturando esses gases, mas em todo caso você consegue ver, né, a eficiência de
do fluxo deles, né, mesmo não sabendo, não conseguindo pontuar um vazamento individual de admissão no escape. Mas se tiver problema, você consegue identificar. O José Carlos perguntou, fala um pouco de como identificar os cilindros utilizando os transdutores. Identificar cilindro é o trigger, né? Com a pinça de trigger. Deixa eu ver se eu acho um aqui, vou mostrar para você, já mostrei. É com ela que você faz o diagnóstico, não tem outro jeito. Uma aqui que é do uso aqui da correria, mas com essa ferramenta que você faz o serviço, tá? Ela é específica para isso, em cima do cabo de vela, e aí você consegue pegar aquele pulso pequeno ali que eu venho mostrando, e aí fazer a sua contagem, tá? Fazer a contagem com precisão. Isso, mesmo que seja o motor V6, o V8, você vai identificar qual cilindro está com problema, qual que é a perda, 100%. Tem como pegar desgaste de corrente de sincronismo com o sensor de vibração? O pessoal que perguntou aí sobre o sensor de ressonância, aplicações deles, são muitas, né? Eu pontuei aqui algumas para vocês hoje, né? Para a gente aproveitar o tempo, mas o cara consegue ver, por exemplo, um problema de desgaste de corrente, consegue ver um problema com folga interna de um variador de fase, consegue ver um problema com um pino de pistão com desgaste, um tucho muito folgado, né? Quando tem aquela batidinha de tucho, o cara fica meio confuso, saber se é tucho, ou é pino, é tucho. Com o sensor de ressonância, ele é muito sensível, né? Você vai fazendo um comparativo ali e consegue ver com precisão, né, quem é e o qual deles ainda. Eu tenho uns vídeos antigos meus no YouTube, não sei se até que saiu do ar, coisas antigas, uns 10 anos atrás, achando defeito de um problema de pino de pistão. Essa pergunta do Alessandro que é muito comum. Os transdutores servem tanto para carros a gasolina quanto a diesel? Sim, o pessoal perguntando aí sobre a aplicabilidade, né? Se é só a gasolina, carro a diesel. Nos dois casos, né? No meu caso, eu trabalho com as duas linhas, né? Eu trabalho com as duas linhas e aplico no diesel e no ciclo outro. Com o tempo, vai viciando. Já começa com eles, né? Já aconteceu, por exemplo, ver uma colheitadeira com problema, eu começo lá já, direto com o notebook lá, fazendo os testes, né? Daí vai anotando, vai fazendo a varredura, né? Se o plano for mecânico, a identificação é rapidinho. O Jorge perguntou, qual conhecimento nós temos que ter para fazer um curso? Pessoal perguntando aí sobre curso de transdutores. É até oportuno, pessoal, porque trabalhar com transdutores, ele é um pouco mais exigente, né? Falando tecnicamente. Pegar um sinal é moleza, né? O cara bota o transdutor e já vai ter alguma coisa. Agora, na hora da interpretação, né, caso tenha errado na instrumentação, algum detalhe, compromete tudo. Então, eu diria que não é aconselhável, por exemplo, o cara querer fazer diagnóstico com transdutor sem saber usar direito o osciloscópio dele. Então, precisa, pelo menos, ter alguma experiênciazinha, né, com o osciloscópio. É bacana, né? Quem já tem osciloscópio, já pegou sinal de rotação em fase, né, sinal de ignição, eu diria que já está preparado, já tem condição de acompanhar. O Fábio falou assim, como você mediu 4 cilindros se o transdutor mede cilindros individual? Boa pergunta. Legal. Agora que ficou animado as perguntas. Assim que eu gosto. A pessoa perguntou ali como é que eu consigo ver a função de todos os cilindros, né? Se o transdutor está ligado em um cilindro só. Na verdade, quando você liga no coletor de admissão, o coletor ele é comum, né? Como se tivesse uma bola ali que depois ela fragmenta, né? Como se sai 4 canos, um para cada cilindro. Então, na parte comum do coletor, vamos pegar a mão aqui, que é essa região aqui, né? Aí, cada cilindro que funcionar, cada cilindro que trabalhar,
ele vai puxar ar da onde? Daqui do coletor, é aqui que a gente está monitorando. Por isso que a gente consegue ver individualmente a função de cada cilindro, apenas usando um transdutor. Legal? Genildo, quando as aberturas dos anéis se encontram e acusam no teste, você acha que tem que desmontar para fazer a correção ou deixa rodar? Acusa anel alinhado? O rapaz que perguntou aí sobre quando o transdutor mostra que a gente tem uma perda de eficiência de anéis. Com certeza tem que desmontar, né? Por mais que o motor está funcionando adequadamente, né? Ele já começa a jogar muita pressão para o cárter, né? Já pode danificar uma camisa. Porque o que acontece às vezes? O dono do veículo não percebe a diferença e vai rodando muito tempo. Como a gente tem os anéis alinhados, o que acontece? As emendas deles começam a andar no mesmo lugar ali, tá? No mesmo lugar da camisa. Então, isso tende a fazer o quê? Fazer um corte ali, né? A pontazinha deles tende a fazer um corte ali na camisa, o que se usar muito tempo assim, depois, além de trocar anéis e pistões, enfim, o cara vai ter que trocar a camisa também. Muito comum, acontece bastante nos carros da Ford, Fiesta, já peguei vários desse jeito. O cara anda muito tempo com o anel alinhado, ou próximo de alinhado, e danifica a camisa. Então, fazer a intervenção, fazer o serviço, né, antecipadamente, enxergar isso, evita prejuízos maiores para o dono do carro, né? Então, é isso aí. O Denis perguntou, você tem algum exemplo de uso de transistores em caminhões? Tenho um monte, né? Se for compartilhar com vocês, que nem eu falei, a gente vira a noite aqui, 3 dias, uma semana, um mês é pouco, né? Aqui é a minha área, né? A gente tem muito, né? Vamos tentar compartilhar o máximo de informações possíveis com vocês aí, tá? Diagnóstico de caminhões. Até no YouTube a gente tem alguma coisa, o pessoal perguntou ali, né? Sobre como é que é o canal. O canal é só botar no Google meu nome, Welson SR, vai aparecer a minha fuça ali, né, em algum vídeo. Aí clica lá, entra e se inscreve, né? Quando vocês se inscrevem, assim que tem um vídeo novo, vocês conseguem ver, conseguem entrar lá, clicar lá no canalzinho e ver os vídeos antigos também. Tem uns vídeos bem rudimentares, né? Coisa de 10 anos, sei lá quantos anos atrás, mas é com conteúdo, né? Dia da oficina, resultado, como que faz algum diagnóstico, né? Tem vários, tem, por exemplo, diagnóstico, lembrando aqui agora, delivery, tem diesel, tem caminhonete, vários, né? Falando de S10, tem um vídeo bem técnico, bem bacana, da Frontier, né? Vídeo comum, assim, né? As mãos sujas, filmando por celular, né? Deixando cair ferramenta, né? Mas é o dia a dia da oficina. Então, é legal, quem ainda não se inscreveu, procura, faz isso, digita meu nome no Google, SR, e aí já encontra, ou digita direto lá dentro do YouTube, SR, já vai para o canal. Se inscreve lá, incentiva nós, deixa lá também nos comentários, que estiveram aqui, ou, comentem lá alguma coisa que é relevante, e a gente pega aqui o problema, grava para vocês, e assim a gente está sempre junto. O Carlos perguntou, no caso de motores preparados como turbo e aspirados, dá para fazer uma varredura completa com os transistores? Sim, a gente, acho que ontem, né, a galera já perguntou sobre turbo, para fazer uma varredura bem bacana, né? Até porque, como eu comentava, com o motor na hora da partida, é tudo igual, não interessa se tem turbo, não tem, né? É os mesmos testes, não muda nada, mesma coisa. Tá? Então, a aplicabilidade é extensa. Conforme o tamanho do motor, tem as suas particularidades, né? Mas, no fim das contas, o transdutor aplica em tudo, né? Eu uso até em moto, às vezes, não trabalho com moto, mas eu vou na oficina dos caras, conhecido meu, tem alguma dificuldade, chama, a gente vai lá, fazer um teste, confirmar se realmente precisa desmontar alguma coisa. Jet ski, caminhão, máquina pesada, não escapa nada, tudo que ronca, manda para cá. Beleza? É isso aí, pessoal, obrigado pela presença. Já estou ficando com sono aí, né? Tardona.
até mais tarde na oficina. Vamos ficando por aqui, mas se tiver mais algum assunto aí, manda bala. E não percam amanhã, está com nós, às 8 horas estamos aí de volta. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Está perguntando, qual o valor passado para o cliente com o diagnóstico lançado? Só falando ali sobre a aplicabilidade de orçamento, né, de varredura. Cada caso é um caso, né? Depende da sua experiência e depende da educação também do cliente, né? Vou dizer assim, depende da política também. Porque, uma coisa que sempre foi relevante para mim é conquistar o cliente. Então, já fiz até diagnóstico que eu não cobrei nada, virou um desafio, né? Mas eu sabia que eu ia conquistar o cara, né? E tem amigos que ia indicar, enfim. O não cobrar nada, né? Nem sempre quer dizer prejuízo, né? Às vezes você conquista o cliente, e vale mais até do que dinheiro, vai te acompanhar o resto da vida pela confiança. Mas, assim, hoje em dia, que a gente não tem muito tempo, né? Até por causa dos treinamentos, que nem hoje, estou aqui com vocês, né? Fazendo esse bate-papo, podia estar atendendo algum carro até mais tarde, né? Mas eu tenho que priorizar as coisas. Eu cobro de duas maneiras. Uma é a varredura completa, que é como se fosse uma lista de exame, e daí não é só transdutores, né? Eu varro também sistema de carga de partida, Redicam, né? Sensores, tudo que seja passível de acontecer um problema, de afetar o funcionamento do carro, eu levanto tudo, documento, né? E eu passo tudo isso para o cliente. Normalmente, durante essa varredura, a gente já acha o defeito. Mas, nesse caso, é uma lista de exames, e a gente não garante daí que vai achar o defeito, né? Isso é combinado. É um valor fixo, só que eu não garanto que vai achar o defeito, né? Por exemplo, de repente eu testo todos os pontos de pontos redutores, né? O motor, entrada, saída de ar, pressão, sincronismo, por aí vai. Eu testo os sensores, testo os atuadores, testo o sistema de carga de partida, testo o alternador, testo a bomba, testo o Redicam, faço essa varredura, e pode ser que eu não ache nada do problema, vai que tem um defeito no software, tá? Eu não mexo com software, tem coisa que só a concessionária faz, então eu corro esse risco de não fazer toda a varredura e não achar problema nenhum, né? Então o cliente, eu deixo ele ciente disso, também é um valor fixo, me paga tal valor, vou fazer essa varredura, tá? E eu não garanto que vou achar o problema. Esse é um dos meios que eu trabalho. E o outro é a solução. Eu entrego o benefício, e daí, deixa o carro, eu vou ver, vou fazer uma varredura, vou procurar o defeito, e depois eu te falo qual é o valor do conserto. Nesse caso, não tem valor estabelecido, pode ser R$100, pode ser 1.000, pode ser sei lá quanto, né? Depende daí do veículo, né? O pico de diagnóstico, deixar defeito, que eu já tive contato, foi na linha náutica, né? Trabalhando em um barco, por exemplo, que o cliente investiu, né? 5, 6 milhões. Aí tu vai lá, faz um defeito, acha um diagnóstico, por exemplo, com chicote elétrico, problema de válvula, aí você tem que considerar que você está assumindo a responsabilidade da garantia por um bem ultra complexo, né? Se passar um mês e é problema naquilo, você é responsável. Então, isso deve ser avaliado, e nesse caso dá para a gente cobrar aí uns 5 mil, 10 mil, 15 mil, tranquilo, por um diagnóstico, né? Já o carrinho popular, aí cada caso é um caso, né? No meu caso, não sei se de vocês chegaram a ver no meu canal do YouTube, tem uma caminhonete no Super Snake, que a gente fez um diagnóstico, botamos lá parte do diagnóstico, o cliente não motorizou, botar tudo detalhado, né? Mas que a gente colocou para mostrar para a galera. O diagnóstico, o valor foi R$4.500. Última pergunta. O Roberto, a aula foi show. Ele só ficou com uma dúvida com como o trigger, um sinal de ignição em um motor diesel, se não tem cabo de velas. O pessoal aí perguntou sobre o trigger em diesel. A gente consegue uma sensibilidade
as nossas ferramentas de captar um sinal, tanto de ressonância, de pressionamento de um cilindro, ou seja, de um bico injetor, como do pulso dele. Os nossos captadores, eu não mostrei aqui para vocês nada de captar a ignição, porque não é o nosso conteúdo, tá? Mas a gente fabrica também. Desenvolvemos captadores que são capazes não só de pegar um sinal indutivo por indução de bobinas, né? Mas também de bicos injetores. Então, vou dizer assim que eu acredito que hoje, falou em captador, eu estou com aqui perto, dá para mostrar para vocês, é os melhores que existem no mundo, nos captadores que conseguem pegar até sinal de bico injetor. Daí de onde que sai a eficiência desses triggers que a gente faz. Tá bom? Só um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, é um captador indutivo. Tá? Ele tem uma característica construtiva que com ele eu consigo pegar até sinal de bico injetor. Tá? A gente usa muito nos cursos, porque a gente mostra para a galera toda a aplicabilidade da ferramenta. Ele é universal para qualquer tipo de osciloscópio. Tá? Então, a aplicação mais óbvia é para testar a ignição. Ele consegue fazer outros testes também. Né? Praticamente, as ferramentas que a gente desenvolveu, elas raramente têm uma função só. A gente foi desenvolvendo de forma que a gente conseguisse usar em diversos pontos. Tá? Então, por isso que a gente consegue fazer trigger em diesel também. Bacana? É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã, às 20 horas. Não percam que amanhã a gente vai fechar com chave de ouro e vamos compartilhar com vocês muito mais conteúdo ainda. Falou, falou, falou? Um abraço, tchau para vocês. Até amanhã.